Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 21 de julho, estamos no 16º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os que viram partir e reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho do domingo passado, quando Jesus enviou os 12, 2 a 2, na mais absoluta pobreza, para anunciar o evangelho, para expulsar os demônios e curar os doentes. Os apóstolos retornam da missão e prestam contas de tudo que tinham feito, tinham ensinado. Podemos imaginar a alegria dos apóstolos em poder apresentar a Jesus um belo relatório de tudo o que eles fizeram, a excitação dos apóstolos ao apresentarem a Jesus como era importante a colaboração deles para a missão. Podemos até mesmo imaginar que eles já se sentiam colaboradores indispensáveis para Jesus. Nesse sentido, é significativa a reação de Jesus ante o belo relatório que os apóstolos lhe entregam. Jesus os convida a se retirarem junto com ele para um lugar deserto, para descansar um pouco. De fato, o evangelista observa que eram tantos os que os procuravam que eles não tinham sequer tempo para comer. Evidentemente, admirável a dedicação dos apóstolos ao povo. É mais admirável ainda que os apóstolos se entregam ao serviço junto com Jesus, a exemplo de Jesus. O convite que Jesus faz ao descanso, porém, não tem somente uma função fisiológica. O descanso dos apóstolos deve consistir em se retirarem para um lugar deserto. O descanso com Jesus não é meramente funcional. Trata-se de um afastamento do trabalho para pôr em prática o comportamento indicado nas parábolas do reino, de modo especial da parábola da semente que cresce sozinha e segundo o seu ritmo. Descansar nesse sentido significa assumir o comportamento da confiança na ação de Deus, da humildade de quem não se considera indispensável, da paciência de quem sabe que os frutos dependem de Deus e não do nosso ativismo. Temos grande necessidade de escutar e de aceitar o convite de Jesus. Vinde vós sozinhos para um lugar deserto e descansar um pouco. Mesmo que se retirem para um lugar deserto, as multidões seguem Jesus e os apóstolos. As multidões estão cansadas também, mas é uma canseira diferente daquela dos apóstolos. Os apóstolos estão cansados pelas exigências da missão. As multidões estão cansadas porque não encontram guias autênticos e verdadeiros, porque já foram muito enganadas por falsos mestres, porque já foram muito exploradas por aproveitadores. Por isso, Jesus e os discípulos adiam o descanso para depois, para poder dar descanso às multidões, ou seja, para guiar as multidões do caminho certo da vida, para ensinar o Evangelho, para cuidar da salvação delas.